Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre máquinas simples. Então essa aula ela vai ser ela não vai ser tão comprida, ela vai ser bem curta, pois esse conteúdo vai ser dividido em 3 aulas, certo? Então vai ser a aula 1, aula 2 e aula 3 sobre esse conteúdo. Então nesse conteúdo a gente vai ver algumas máquinas simples e em cada slide, em cada vídeo eu trouxe algumas questõezinhas para a gente responder junto, certo? Então vamos lá. O que é uma máquina simples? Então, as máquinas simples são dispositivos que, apesar de sua absoluta simplicidade, trouxeram grandes avanços para a humanidade e se tornaram base para todas as demais máquinas, sejam mais ou menos complexas, criadas ao longo da história. Então, sua finalidade sempre foi de facilitar o trabalho do homem e otimizar o esforço para realizar uma tarefa. Então, todas as máquinas, na qual até hoje foram criadas com o objetivo de facilitar a vida do ser humano. Então, se a gente tem que as máquinas simples são a base para as máquinas mais complexas de hoje em dia, então, no tempo no qual elas foram criadas, elas foram revolucionárias. Então, a gente vai ver algumas delas e ver quão importantes elas foram na sociedade até hoje, certo? Então, quais são os tipos de máquinas simples que a gente conhece? A gente tem a alavanca, a polia, ou também chamada de roldana, roda-eixo, engrenagem, plano inclinado, cunha e parafuso. Então, lembre esses termos que vai ser bem importante na hora de realizar as atividades, certo? E qualquer dúvida também, quando a gente citar esses termos, vocês podem voltar ao vídeo, já que vocês têm essa opção, para a gente ter mais facilidade na hora da comunicação. Então, qual é a função e como é que atuam essas diferentes máquinas simples? A gente vai ver cada uma delas durante essas 3 aulas, certo? Então, começando pela polia, a gente tem diferentes tipos de polias. Polias são essas... Deixa eu pegar aqui o laser. Polias são essas rodinhas aqui, que elas... Existem diferentes tipos dessas polias e elas têm uma única finalidade, que é facilitar o manuseio de objetos pesados. Então, a polia fixa é aquela que está presa a uma superfície, ou seja, ela está presa aqui no teto, por exemplo. Como o teto, por exemplo, acabei de citar. A polia é livre para girar, então veja que fixo fica a sua base e essa rodinha aqui ela pode se movimentar. A força que o indivíduo aplica é igual ao peso do objeto, então isso, de acordo com as funções físicas, a gente tem que peso é igual a massa mais a gravidade, certo? Então, se o objeto ele tem um peso, lembrando que o peso em física, que é essa área da ciência que a gente está vendo agora, ele é dado em Newton, certo? Que é uma força, é unidade de medida para força. Então, se eu tenho um objeto que tem 100 Newton de força, então veja que ele é puxado aqui para baixo, então para eu conseguir levantar ele eu vou aplicar também 100 Newton de força. Só que a forma como esse objeto me posiciona me facilita levantar esse objeto. Porque imaginem, esse homem, a posição como ele está, o corpo dele, o tronco dele está mais favorável para que ele consiga levantar esse objeto do que ele pegar sem nenhum apoio e levantar essa caixa do chão. Então, esse é um sistema simples que faz com que a gente direcione melhor a força para conseguir levantar objetos pesados. A gente tem a polia móvel, que ela é normalmente associada a uma outra polia. Normalmente, nem sempre, certo? Então vejam só, essa ilustração desse GIF, veja que essas polias aqui, ó, elas se movimentam. Elas não só rodam, mas elas se movimentam. Então, quanto maior a quantidade de polias, maior a sensação de menos peso para o objeto no qual eu vou estar levantando. Então, para que serve a polia móvel? Então, a polia móvel não se encontra presa a uma superfície, está livre e se movimenta pela corda. A força que o indivíduo aplica é metade da força peso do objeto. Assim, a variação de sentido e de força. Então veja que aqui agora eu distribuo toda a minha força entre as diferentes polias, então aí eu tenho essa diminuição na força no qual precisa ser aplicado para levantar o objeto, certo?
A próxima, a gente tem aí um sistema de polias. Então vejam só, aqui por exemplo, tem uma imagem que ela, da mesma forma que a gente viu, esse GIF estava no slide anterior, mas aqui a gente tem tanto uma polia móvel como também um sistema de polias. Aqui a gente tem 4 polias. Aqui a gente também tem 4 polias. Então o sistema de polias, quanto mais polias, óbvio que dependendo se não for tão exagerado, né? Porque tudo em exagero também acaba atrapalhando. Mas se eu tenho uma quantidade e uma forma na qual ela está inserida seja ideal e faça sentido, isso vai melhorar a aplicação desse objeto, facilitando o levantamento de alguns pesos, certo? Então normalmente a gente consegue identificar essas polias, esse aqui por exemplo, em construções. Então você sempre, se você passar por perto de uma construção, sempre vai ter um pedreiro, um servente ou alguém da construção que vai estar levantando tijolos, levando saco de cimento para cima, se for um prédio, a partir desse sistema de polias que facilita a transferência de um objeto de um local mais baixo para um local mais alto, certo? E a gente tem a alavanca. A alavanca é um dos principais e um dos mais revolucionários sistemas simples, máquinas simples desenvolvidas pelo homem. Então, a máquina, ou melhor, essa alavanca, que é uma máquina simples, ela foi criada por Arquimedes, lembrem esse nome, no século IV. Então, o que foi que ele disse? Dê-me um ponto de apoio e uma alavanca e levantarei o mundo. Então, vejam só. Se você pegar essa pedra, se você pegar não, na verdade a gente não consegue pegar. Se você ver essas pedras aqui, elas são extremamente pesadas. Mas quando a gente coloca um ponto de apoio e uma alavanca, a gente consegue movimentar essa pedra, porque a força que é necessária para levantar isso aqui, a gente consegue distribuir em todo esse tronco daqui, facilitando a movimentação. Então, composta por uma barra rígida e móvel, que pode ser movida em um ponto de apoio, como eu comentei com vocês, ela apresenta os seguintes elementos. Força potente ou de ação, P ou FP, e a força resistente, R ou FR, e o ponto de apoio. Então veja que a gente tem basicamente três pontos que devem ser trabalhados quando a gente vai falar sobre a alavanca. Que a gente tem aqui o meu R, que é a força resistente, que é essa pedra. A gente tem a força potente de ação, que é a força que eu vou aplicar aqui, e a gente tem um ponto de apoio, que vai ser esse meu ponto específico aqui, certo? Então, juntando todo esse sistema, a gente consegue levantar este objeto aqui, que a gente chamou de R, com maior facilidade. Agora veja que o oposto não acontece. Se você pegar e colocar, não trouxe uma ilustração assim para não dificultar a vida de vocês, mas se a gente colocar o oposto, pegar e tirar essa pedra aqui de cima, e esse tronco aqui ficasse, essa parte aqui ficasse deitada, e esse um ficasse aqui só nessa partezinha aqui, ela em pé. Deixa eu até desenhar, de uma forma bem grosseira, para vocês entenderem o que eu estou falando. Aqui eu tenho um ponto de apoio. Se eu tivesse algo desse tipo aqui, e aqui a pedra, e o homem aqui, colocando força, aí a gente não consegue. Veja que a força aqui vai ser distribuída só nessa região aqui. E a gente teria que levantar isso tudo aqui. Então, a alavanca não funciona dessa forma. A gente tem que sempre ter o tamanho maior para a região onde eu vou exercer a minha força para levantar o objeto, certo? Deixa eu até riscar aqui. Então, sobre o que a gente acabou de ver, eu trouxe duas atividades. A primeira diz o seguinte: em nosso dia a dia, vivemos cercados de máquinas. É muito comum nos depararmos com máquinas de todos os tipos, desde as mais simples até as mais complexas. Denominamos máquinas simples como? Então, pause o vídeo agora e tentem responder. Vocês marcariam qual questão? E aí, marcaram qual? Será que foi letra A? Aquelas que seu funcionamento depende apenas de máquinas eletrônicas? Não mesmo. Aqui a gente está falando de máquinas simples, não de máquinas eletrônicas. Vamos riscar essa? Não é essa. Letra B. Aquelas que dificultam a atividade? Não, a gente não vai dificultar, a gente vai ter que facilitar. Então, aqui está errado.
C. Aquelas que modificam e transmitem a ação de uma força para realizar algum movimento? Exatamente. Mas vamos só conferir a letra D. Aquela que nos permite realizar uma tarefa com maior esforço? Não mesmo, a gente realiza com menor esforço. Então, isso aqui está errado. Então, a resposta certa é a letra C. Vamos para a próxima. Pausa e tentem responder. Ela diz o seguinte: no decorrer da história, as pessoas muitas vezes tiveram que levantar pedras ou objetos, e não contavam com máquinas para auxiliá-las. Há mais de 22 séculos, um homem chamado, algum desses 4 nomes aí, encontrou um método extremamente simples para resolver esse problema. Ele escreveu como alavanca. Então, quem foi esse homem? Quem foi esse homem que descobriu a alavanca mesmo? A gente até comentou na aula. Então, pausem aí o vídeo, se não responderam ainda, e respondam. Eles marcaram o quê? Louis Pasteur? Louis Pasteur foi o que inventou a pasteurização. Foi Galileu? Galilei? Também não. Foi Leonardo da Vinci? Também não. Quem descobriu isso foi Arquimedes, certo? Então, gente, espero que vocês tenham acertado. E se não acertaram também, nas próximas 2 aulas a gente também terá algumas atividades para vocês responderem. Então, próxima aula a gente dá continuidade a esse conteúdo. E espero que vocês tenham gostado, certo? Então, tchau e até a próxima aula.